Irmãos, Jesus, ele deu um nome para nós. O que Jesus disse para os discípulos e disse para nós hoje? O que nós somos da terra? Ele falou que o cristão ele é algo muito importante. Ele diz que o cristão é um tempero da terra. Diz que o cristão ele é o sal da terra. Mateus 5,13. Jesus diz que nós cristãos devemos ser o sal da terra. O sal ele é usado como tempero no alimento. Uma comida bem temperada, já falou, ela é saudável, gostosa, dá um apetite danado. Então, o cristão, nós devemos ser o sal da terra, que tempera este mundo, que as pessoas olham para nós, sentem o gosto, sentem o prazer, que vê que é cristão. E ele fala que o sal não pode ser insípido, um sal sosso. Ele não tem gosto, não salga, não vai dar sabor. Então nós somos o sabor deste mundo. Deve ser separado. Você está no meio das população, é mesmo o sal. O sal ele é muito pouquinho em bastante o alimento. Por exemplo, numa panela, ela é grande, mas o sal ele é pouquinho, ele dá gosto em todo, ele tempera. Então nós somos pouco neste mundo, poucos salvos, mas nós devemos ser um tempero no mundo. Que é por isso que Deus não acabou com o mundo ainda. Enquanto Deus, no plano dele, no conhecimento de Deus, ele souber, quando não vai haver nenhuma conversão, aí é o dia. E isso ele sabe que vai passar até a grande tribulação. O mundo vai funilando. Olha, irmão, funilar é uma coisa terrível. Você vai ficando apertado. A gente vê que do tempo para trás, no nosso tempo passado, era bem mais folgado para viver. Não tinha muita dificuldade para viver, que uma família, uma casa era cheio de filhos. Era bonito. Tinha o casal, era cheio de filhos. A casa era enorme, grande. Era 8 filhos, 9 filhos, 10 filhos. Então quer dizer que parece que o campo era grande. O alimento era folgado para viver. E o mundo vai afunilando. E hoje vai ficando estreito, vai ficando apertado. Casa tem 3, tem 2, tem 1, outro não tem nenhum. E vai funilando. E isso vai indo, quando vai indo, chega na grande tribulação, vai ter muita perseguição. Aí vai ter o anticristo. Vai chegar um final que é poucos que vai restar. E ele também disse que o cristão, vocês são a luz do mundo, versículo 14 de Mateus 5. Ele fala que nós somos a luz do mundo. Vamos ler. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Todas as coisas que você joga para fora é lixo, não presta. Aí é pisado pelos homens. Ninguém vai pegar. Se você jogar uma coisa, uma nota de 100 reais, 10 reais, 2 reais, a pessoa passa, pega. Não vai pisar em cima. Mas se você jogar algo estragado, que não serve nada para você, para ninguém,
pisa em cima, vai que nem os animais. Então nós somos o sal da terra. Então nós devemos salgar a terra, ter um bom tempero para este mundo. Aonde que Deus colocar um cristão, filho de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 13. Aonde que Deus colocar um cristão, ele é responsável, ele tem que manter o sabor cristão, o bom testemunho. Ele não pode se tornar insípido. Ele não deve estar lá e não estiver prestando para nada. Ele deve servir. Se for preciso, fale. Aí ele disse no 14: a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz não se esconde. A cidade iluminada não se esconde por causa da luz. Então, nós somos o refletor da luz de Cristo. Nós temos Cristo. Cristo está lá no céu. O Espírito Santo dele está habitando dentro de nós. Então nós começamos, o refletor reflete. Você sabe a luz do sol, não reflete os raios da luz em nós, no mundo? Então nós devemos essa luz de Cristo refletir no mundo. Que bate nas pessoas, ele é um cristão. É um cristão. A luz apropriada não se pode esconder e nem se pode apagar. A luz de Cristo, a luz divina, nós temos a luz, ela não pode ser apagada. Nós podemos ter pouco brilho, mas deve ter o brilho. Talvez pode ser meia luz, a luz baixa, não seria a luz alta, que bate nos olhos das pessoas, mexe com eles. Mas neste mundo é muito difícil ter uma pessoa, um cristão, com essa luz, no sentido figurado. Quando falta energia, a luz apaga. A luz de antigamente, a lamparina, era com óleo, querosene. Se não tiver querosene, a luz com água, ela não vai acender. Então se faltar a energia em nós, na vida espiritual, o alimento espiritual, se faltar, então a luz vai ficar fraca. Ela vai ficando vermelhinha, ela vai enfraquecendo. Para nós estamos com a luz boa no mundo, porque aqui não. No mundo, nós devemos estar carregando a bateria. Nós devemos estar ligados na tomada. E essa tomada está em Deus, está na palavra dele. Nós devemos sempre estar ouvindo a palavra de Deus. Deveria sempre estar na igreja nos dias de culto, para juntos e depois separam, para poder carregar a energia, o Espírito Santo dentro de nós. Então, somos sal e luz nesta terra, neste mundo. Nós somos criados por Deus e para Ele, para que nós trazemos o sabor de Deus para o mundo. Trazer o sabor de Deus, o testemunho de Jesus, o brilho, para que nós servimos como fosse uma luz brilhante, brilhando ao meio das escuridões, das trevas. Trevas, mas iniquidade no mundo, e nós no meio brilha, porque vê que você não está no lamaçal do pecado, vê que nós não estamos na imundícia do pecado, porque você pode estar lá no meio deles, mas você não se contamina com eles,
eles estão na orgias, eles estão pecando, xingando, falando, fumando, tudo. E se você estiver trabalhando, bem, mas você não se contamina com ninguém deles. Servir a Deus é servir a Cristo. Servindo a Cristo, equivalente, nós estamos servindo a Deus. Se nós servimos aqui, dando a luz, brilhando, nós estamos servindo a Deus. Diz eles: se alguém me serve, siga-me, ele diz. E aonde eu estou, ali estará vós. O que é servir a Deus? Servir a Deus é nós fazer algo que agrada a Ele, fazer justiça, andar no caminho dEle, obedecer, ser obediente, ser submisso a Ele. E como servir a Ele? Ele está lá nos céus, nós não vemos Ele. Então, servir a Deus significa se colocar debaixo da autoridade dele. O filho, para obedecer os pais, eles se colocam debaixo da autoridade do pai, até certa idade. O meu avô costumava falar que podia os filhos dele estar com barba. Se tivesse dentro da casa dele, dentro de baixo dos pais, tinha que ser submisso aos pais. Porque muitos acham hoje que já tem uma idade, 16 anos, 18 anos, é independente. 18 anos é de maior. Mas os filhos, até depois de casados, ele deve ser submisso ao pai. Não que ele vai seguir, ele tem a casa dele, o pai vai dar ordem, vai mandar na casa dele. Não, ele deve pedir conselho, amar os seus pais. Então, estar debaixo da autoridade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, como que nós vamos fazer a vontade de Deus, se nós não estamos debaixo da autoridade de Deus, do senhorio de Deus, ser submisso a Deus, obedecer a liderança que é Deus, deixar que Deus, pelo Espírito Santo, Ele lidera nas nossas vidas. Perguntar assim, sempre, não há dúvida, pedir a Ele, me dê sabedoria, eu quero obedecer a Ele. Quem serve a Deus, ele aceita as instruções dele. Quem se coloca debaixo da submissão de Deus, ele está sujeito, se coloca debaixo das instruções dele, que está nas Escrituras. Quem serve a ele, quer servir mais e mais ainda. Quando nós começamos a servir a Deus, mais nós gostamos. Quando o cristão relaxa, então ele não quer servir a Deus. Significa trabalhar na obra dele, na sua obra. Servir com as nossas próprias vidas, enquanto nós temos vidas, e também servir a Ele com os nossos bens. Às vezes a pessoa quer servir a Deus, mas não quer dispor dos seus bens materiais, seu tempo. Agora que é um tempo de servir a Deus, esse tempo. Quando a igreja somos nós, ela escolheu os dias de cultos. A igreja nossa aqui tem o privilégio de ter 5 cultos na semana. Tem muitos que não têm os dias de sábado. E essa tem. Então, servir a Deus.
Olha no capítulo 6 de Mateus, aqui no Evangelho de Mateus, 24. Ele fala aqui que ninguém pode servir a dois senhores. Por que não tem jeito de servir a dois senhores? Mateus 6, 24. Não tem como. Ou você vai obedecer a um e desobedecer a outro, ou vai agradar um ou desagradar a outro. Eu já trabalhei lá em Bauru com 2 patrões, sócios. Os irmãos, eu sei quanto, não sei se os irmãos já aconteceu com isso, de trabalhar com 2 patrão sócio, patrão, dono da firma. Uma, às vezes, queria que fazesse de um jeito, às vezes, o outro discordava, queria que você fazia de outro jeito. Agora, na vida espiritual, não tem jeito, não funciona. Aí ele diz aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores. 24. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon. Quem não sabe o que é Mamon? Está falando aqui. Amantes que não sabem. O que é, irmão? Irmão Antônio, irmão Zé Vicente? Dinheiro. Ó, din-din, como diz o tio Comercino. Din-din, riquezas. Não podeis servir a Deus e as coisas materiais, o dinheiro. Qualquer um destes vai acontecer. Porém, ou devoção total a Deus, obediência total a Deus, ou devoção total ao mundo. Não tem como servir a Deus e servir ao mundo. Ou vai servir ao mundo e não vai servir a Deus. Então nós devemos, a cristão, ficar com Deus, com essa parte. Não, eu vou servir a Deus. Eu sirvo o mundo. Dependendo da situação, se você trabalha no mundo, mas servir ao mundo, de obedecer os prazeres do mundo, ser escravo do mundo, ter o senhorio do mundo, ter ele? Não. O mundo, vocês sabem, que é o mundo, não é o planeta Terra, é a multidão, é as pessoas. Não deixar as pessoas do mundo mandarem, olha, eu vou servir eles, e eu vou servir o Deus deles, que aí está servindo Satanás. Todo o cristão é chamado para servir a Deus. E isto é uma atitude humilde, com humildade, que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Ele e os irmãos. Ninguém pode fazer isto sem primeiro não nascer de novo. É claro que não vai estar tudo na mesma corrida, acompanhando um outro. Um está na frente, outro vai mais para trás, aqui na corrida de São Silvestre. Mas está correndo no caminho de Deus. Uns vai na frente, ele está mais esforçado, ele tem mais capacidade, ele está mais perto, ser mais obediente, está andando mais. Outros estão indo para trás. Mas o importante é ir, não ficar parado, voltar para trás. Quando nós tomamos uma decisão, devagar e sempre. Nascer de novo é o primeiro passo que uma pessoa
pode dar. O primeiro passo é o novo nascimento. Aí ele vai ser filho de Deus, porque nasceu de novo. Enquanto ele não nasce de novo, não é filho de Deus. É algo também muito além do que gosta, às vezes, de frequentar uma igreja. É muito mais do que isso. Frequentar a igreja também, às vezes frequenta a igreja, mas não está servindo a Deus. Tem muitos frequentadores de igreja que eles estão frequentando a igreja, mas o coração está longe de Deus. É bom frequentar a igreja com amor, com dedicação. Fala, eu vou porque eu amo a Deus. Não deve sentir uma obrigação como lei. Não, eu vou na igreja porque eu sou cobrado. Não, vai de livre, espontânea vontade. Deus quer assim. Que sirva a Ele com amor, com dedicação na palavra dEle. Ser filho de Deus. Por isso, ouvir a mensagem. Irmãos, às vezes a pessoa ouve a mensagem, conheceu a mensagem, participou, fez muitas das coisas, mas não chegou no pleno conhecimento da verdade, não está entregando toda a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não esquecer de orar em favor um pelos outros, sempre em oração. Quando levante, começa o dia de amanhã, lembra de orar. Primeira coisa, levantou da cama, tira o tempinho, fala com Deus, ora com Deus, para Deus. Lembra nos irmãos. Lembra no pastor, lembra da igreja, porque eu lembro dos irmãos. Ora, irmãos, é muito interessante você saber que você está no lugar, ou está doente, ou está viajando, você saber que tem alguém orando por você, falando com Deus, pedir a Deus para te abençoar. Você não está ouvindo, mas o teu Pai, o nosso Pai Celestial está ouvindo. A lembrar, melhor do que tudo, que você tem que você der um ouro, nem que você der dinheiro. A oração vale mais do que tudo, ele está falando com o Criador. Nascer de novo significa ter a oportunidade de recomeçar a vida, ter uma vida nova com Cristo. Deve pegar desde jovem, de cedo. Olha, irmãos. Primeiro, vou falar dos pais. Primeira coisa, os pais. Qual é o primeiro pecado do pai? O pai, se ele faltar do culto, ele está pecando. O chefe de família. Segundo, esse é o primeiro pecado. Vamos ver se os irmãos lembram qual é o segundo pecado. Só por ele faltar. Quem fala o segundo? Alguém lembra? O que Provérbio ensina muito? Salomão ensinou bastante. Moisés também. Ele, Mondaniel Domingos, ele é solteiro. Ele vai pecar, mas esse pecado, ele já não pecou o outro. Ele faltou. Se não for, não é justa a causa. Agora, se tiver uma causa justa, então aí é outra coisa. Aí, como diz aí em Salmo 25, ninguém não deve transgredir sem causa. Então, se tem uma justa causa,
Eu vou falar primeiro, o pai. O segundo, porque ele pecou porque não levou o filho na igreja. Os pais devem começar de cedo com as crianças, ensinar nos cultos. A Bíblia diz, ensinar as crianças nos cultos. Para quando ele crescer, ele não desvia dela, do caminho. A criança, ela não deve, pai, eu vou na igreja, eu deixo o filho em casa. Não está certo isso aí, está contra. Ele crescer na igreja, junto, ele vai aprendendo. Então, começa a ter uma vida nova. Salvação eterna. É muito utilizado na Bíblia e também nas igrejas, a igreja cristã, a igreja verdadeira, que ensina o novo nascimento, a santificação. Porque depois que passa por um novo nascimento, é o primeiro passo. Aí depois vem a santificação, separação do mal, separação do pecado, das imundícias. E a gente, todo cristão procura fazer isso. Ele quer separar, ele não quer mentir, ele quer viver falando a verdade. Nascer de novo, que é o sinônimo de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, que ele fez por nós na cruz, trazendo perdão dos pecados, mas precisa aceitar ele. Se não aceitar Jesus, os pecados não são perdoados. Precisa aceitar Jesus. O perdão do pecado é a parte principal da salvação da alma. Não tem como salvar a alma se não for perdoado os pecados. Não entra no céu. Não adianta o homem querer pensar que é tudo uma vaidade, é tudo lorota, vamos dizer assim. Ser cristão, estudar a Bíblia. Não tem como, se não receber o perdão de Deus em Cristo. Perdão de Deus da alma, salvação da alma. Esta garantia deve estar livre tanto da penalidade máxima, que é o pecado, da angústia pelo pecado cometido, que converte o pecador, faz o pecador reconciliar com Deus, pois nele prevalece a comunhão com Deus por Cristo Jesus. Quando a pessoa chega nesse ponto, que ele olha para Deus, por meio do seu Filho, de Jesus, aí ele vai ter a reconciliação. Porque o homem, em geral, natural, ele não está reconciliado com Deus. Nem que religião não reconcilia ninguém com Deus. Religião, ela distancia mais ainda a pessoa de Deus. Porque ele confia na religião, no estilo da religião, de tudo, dos programas que tem da religião, dos eventos que tem na sua igreja, nas igrejas. Então se diverte muito e distancia de Deus, porque não tem Bíblia, não tem. Cristo que faz com que o pecador, quando crê nele, une a Deus. É Cristo que faz, por intermédio da morte dele na cruz, o sacrifício imaculado, o sangue imaculado, derramado, o sangue de Cristo, foi sepultado. Olha, Cristo, ele foi morto. Você sabe que dia da semana que Jesus foi crucificado, foi morto? Quem que fala exato? Qual é o dia da semana? No mundo é chamado, qual é o dia? Sexta-feira. Agora, que dia que é? Não é sexta-feira. Porque pense bem,
Ele foi ressuscitado no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, que dia que ele morreu? Que ele foi sepultado? Crucificado. Quarta-feira, não é? Quarta, quinta, sexta, sábado. Quarta, quinta, sexta. Aí passou os 3 dias. No terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou no domingo. Então, na quarta-feira, que ele foi morto. Então, e Cristo, com esse evento dele, da história humana, que ele faz unir nós com o Todo-Poderoso, recebendo perdão por todos os pecados, passados, presente e futuro. Os irmãos não precisam estudar muito para saber isso. A Bíblia já é clara, não precisa nem de interpretação esses assuntos. Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna, não tem que florear nada ali. É falar assim, Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna. E quem não crê está condenado. Eu faço essa pergunta para as pessoas, o que é eterna? Eterna é uma coisa para sempre, então a salvação é eterna. Mas precisa que creia mesmo. Mateus 6,14 fala do perdão. Irmãos, o perdão é muito necessário na vida do cristão. Mateus capítulo 6, 14, 15. Olha, o perdão é muito necessário. Mas o perdão, ele deve ser espontânea vontade, assim. A pessoa tem que estar disposta a perdoar. Ele fala, por quê? Se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Presta bem atenção. Se um cristão não pode ter raiz de amargura, ódio. O cristão ama, não é que é um amor como deveria ser, mas ele ama. Só dele não odiar, ele ama. Porque aquele que guarda ódio é porque ele não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o primeiro fruto é o amor, diz lá em Gálatas, capítulo 5. Ele ira, esse dia eu falei na casa de alguém, ira. Na casa da tia Aparecida, fui na casa da tia Aparecida, é que eu contei esses dias, né? Parece. Estou conversando com a Nadélia, né? Que é minha prima, fazia muito tempo que eu não via ela, muitos anos. Uns 30 anos por aí, mais ou menos. Então, saímos esse assunto. Falei, o ódio, se tem ódio, não tem o amor. O cristão, ele fica irado, porque ele ira com o pecado, ele ira com a injustiça, mas não deve pecar. Então ele fala, porque se perdoar-lhe aos homens as suas ofensas, quando eles o ofendem, então, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Não precisa nem pedir perdão a Deus. Se eu perdoo alguém que me ofendeu, Ele vai me perdoar. Mas se eu não perdoo, como é que Ele vai me perdoar? Como que vamos pedir perdão a Deus? Confessar pecados, irmão, na igreja, em qualquer lugar, tem que ser livre e espontâneo. Obrigar a pessoa a pedir perdão, se ela pede perdão, mas ela não está arrependida, só porque está fazendo pressão em cima dela. Perdão sem merecer, e nós não merecemos o perdão de Deus. É que Deus é misericordioso. Nós não temos a misericórdia que nem Deus tem. Deus tem capacidade. Nós não temos essa capacidade como Deus tem. De Deus ter compaixão de nós não chega a esse ponto.
que ele deu o filho dele para morrer numa cruz. Esse perdão tem que se aproximar do nível que Deus dá. O perdão ele deve se aproximar do nível do que Deus dá, o perdão que Deus nos deu. O perdão de Deus em Cristo faz que nossa alma perdoa também. Nós é de dentro do coração. Deus ele nos perdoou totalmente, pecado do passado, o presente e o futuro, o pecado que nós vamos cometer ainda, que nós ainda não cometemos ainda. Já está perdoado na obra expiatória de Cristo. Isto é um ato de pura graça de Deus. Sabe o que é graça? Graça de Deus, favor de Deus, dom de Deus, misericórdia. Se quisermos que Deus nos perdoe, ao mesmo tempo devemos perdoar os outros também. Ficar de cara feia, de mal, não. Às vezes ficamos sentido, isso você fica triste quando o irmão nos ofende, porque a gente não espera isso do irmão. Agora, se a gente não perdoar, senão, aí o perdão de Deus para conosco está retido. Por isso tal pessoa se expõe ao perigo de castigo em sua vida, porque ele não perdoa. Se ele começar a desagradar a Deus nisso daí, Deus conhece, não, ele é meu filho. Ele não está entendendo, ele não está tendo força. Ele vai ter castigo. E se Deus não castigar, então porque não é filho. E o castigo, irmão, vem nesta vida. Os castigos para os filhos de Deus é nesta vida. E o que não é filho de Deus é na outra vida. É na outra vida. O perdão é uma das coisas mais... Não tem como nós expressar. Você sabe que perdão é uma coisa que você esquece. Apagou. Você vê que fala desculpa. O perdão parece que é mais forte. Tá, desculpa. O perdão tem que responder, está perdoado. Às vezes a pessoa pede perdão, diz, deixa para lá, deixa para lá. Não, por que se deixa para lá? Tem que responder, está perdoado. Não deve ficar contente. Se você ofendeu uma pessoa, você pediu perdão, ele fala, deixa para lá, deixa. Ué, que deixa para lá. Não é essa a resposta. Agora, a pessoa libertada, alguém que pode fazer isso, é correr atrás de Jesus Cristo, aceitar Ele. Não deve ter falta de perdão, falta do amor. Aí ele começa a dar algo que desagrada a Deus. Se a pessoa começar a brotar um mau sentimento dentro dela, a pessoa tem que viver limpa, a alma por dentro limpa. Mas para isso nós devemos sempre estar em harmonia com Deus. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros. Por isso que existe o perdão. Se nós cristãos não errássemos, então não precisava de perdão. Mas nós erramos e nós confessamos. Sem nós errarmos, sem nós pecarmos, é impossível. Mas nós erramos, arrependemos. Aí nós somos reconciliados, tem aquele relacionamento saudável com Deus. Tem um relacionamento saudável com Deus. Então o perdão que fala aqui de misericórdia, mas não deverá ser confundido com a tolerância e permissão do pecado.
já que Deus permite que eu peco, então, pecado a mais ou pecado a menos não faz diferença. Cuidado, porque se nós erramos, porque Deus permitiu. Não acontece nada na face da terra, nada que acontece que não é através da permissão de Deus. Mas nós precisamos saber se é da vontade dele. Quando nós pecamos, porque ele permitiu. Deus vê, já que a pessoa quer desobedecer, então vai. Mas é da vontade dele, não. Então nós devemos buscar a vontade permissiva, preferida de Deus. Ele permitiu que eu fosse, mas é preferido dele. Ele preferiu. É da vontade dele. Então, o Senhor perdoará os pecados, porque ele puniu tudo no seu Filho. O Filho de Deus foi castigado na cruz por causa dos nossos pecados, pecado da humanidade. Agora, então, nós devemos sempre viver em perdão, em amor, andar junto com Deus, O alvo de Deus na criação do homem é o de que o homem tenha comunhão amorosa, sincera com Ele. Nós devemos ser sinceros, mas não para Ele, porque Ele sabe, para com nós mesmos. Agora nós percebemos se nós estamos fingindo ou não. Então nós devemos procurar ser sinceros, uma comunhão amorosa, com aquele amor. E nós sabemos, quando nós estamos fazendo com sinceridade ou não. Estamos fazendo meio com obrigação ou não. Ou por amor ou não. Aí eu vou fazer isso, mas não estou muito afim. Não dá certo. Deus não se agrada. Não, eu vou fazer assim, Deus se agrada com isso e vou fazer porque eu quero servir. Eu não quero pecar contra Deus. Então, os irmãos, essa é uma comunhão de espírito com Deus, uma comunhão amorosa, de acordo com a vontade dele. Nós devemos ter sempre com Ele nos nossos pensamentos. Não é que nós vamos pensar às 24 horas, mas o Espírito, o propósito de nós, de vez em quando você lembra de Deus. Deus se cai ali, tempo esquecido de Deus. Deixar muitas coisas ocupar a nossa mente, que tem um ditado que é muito válido. Disse que mente vazia é oficina do diabo. A mente nossa deve estar ocupada com as coisas de Deus. Senão nós vamos pensar só porcaria. Eu vi uma experiência há pouco tempo de um irmão. Quando ele estava parado, desempregado, ele ficava muito revoltado, se irritava à toa, porque ele acho que estava se sentindo inútil, porque não tinha nenhuma ocupação. Não podia falar nele, porque falar nada que ele se exaltava, explodia. E hoje agora ele fala para mim que aquilo foi um alívio para ele, para a mente, ele ocupar a mente. Porque uma pessoa, quando está muito certo sentido, ele nem prazer de estudar a Bíblia ele não tem. Ele não trabalha, mas fica só com outras coisas no pensamento. Então nós devemos ter comunhão com Deus. Vamos parar onde nós começamos, a lembrar que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O cristão deve estar sempre com tempero. Todo lugar que ele for, ele deixa aquele lugar melhor do que estava. Quando Jesus ele passava no lugar,
ele deixava aquele lugar melhor do que ele tinha encontrado. E quando nós trabalhamos num lugar, se nós saímos de lá, nós devemos deixar melhor do que nós chegamos. Nem que não converta, mas você deixou testemunho, você deixou algo importante naquele lugar para as pessoas. E isso é ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Então até quarta-feira, se Deus permitir, que tenham uma boa noite, irmãos. E vamos sempre viver no caminho do Senhor, procurar isso.